Estamos ao vivo no YouTube. Vou esperar entrar aqui. Quem está entrando no Instagram, a Divânia, a Sandra, venham para o YouTube. A gente está lá no canal esperando vocês. Quem está aqui no YouTube, acho que agora a gente entrou ao vivo no YouTube. Boa noite! Nossa segunda-feira, encontro marcado com vocês. Quem está aí, coloque no chat de onde está falando. Boa noite, Nelisa! Boa noite, Vanessa Zanotti. Eu estou feliz aqui de estar vendo o Cassiano, a Sandra com a gente. Essa segunda-feira é especial e você não imagina como fica o bastidor aqui. 1 hora antes, eu e Vanessa enlouquecida, feliz e cheia de energia para chegar nessa segunda-feira aqui em ponto de bala. Tatiane, boa noite. Daniele, São José do Rio Preto, bem-vinda! Sandra, lá de Petrolina, Pernambuco. Como Nelisa falou, na semana passada, na segunda-feira, a gente estava juntas, né? Lá em São Paulo. Hoje eu estou em Vitória, no Espírito Santo. Nelisa está em Cachoeiro, mas nosso compromisso é com vocês. Então, a Tatiane lá de Conceição da Barra. Boa noite a todos. Vamos compartilhar, porque hoje o nosso encontro vai transformar a vida de vocês literalmente, porque vamos apresentar as plataformas digitais que vão facilitar muito a vida do advogado, da advogada. Então, hoje você vai sair daqui, sabe fazendo o quê? Ganhando dinheiro, porque tempo é dinheiro. A gente vai te mostrar como ganhar tempo, e tempo é dinheiro. E essa aula é uma aula especial porque ela atinge também diretamente estudantes e bacharéis, porque a gente precisa, advogados e advogadas que estão aqui conosco, a gente precisa também abrir mercado, né? No sentido de você não vai perder o seu mercado como advogada, mas a gente precisa estimular estudantes e bacharéis a se manter na advocacia, e essa aula de hoje ela é perfeita também para estudantes e bacharéis. E, Nelisa, a gente também está muito feliz com o pessoal que está lá no curso IEP. Já tem hoje o terceiro módulo que vai ser liberado. Hoje, até meia-noite, é liberado o módulo, porque é uma programação que é feita toda semana. Segunda-feira, a gente vai estar liberando módulos para não lotar vocês de tanto conhecimento. Então, o módulo 1 já foi liberado, o módulo 2, a gente está no módulo 3. E... pode falar. Deixa eu só falar essa questão para quem, porque a gente tem alunos aqui do IEP, né? A gente está liberando, é bom, eu vou ratificar isso, porque é importante. A gente está liberando os módulos semanalmente, como Vanessa disse aí, para você não ficar enlouquecida com tanta informação. E um ponto muito importante. A gente recebeu um aluno que falou assim, cadê os módulos? Eu quero logo chegar lá na partilha, eu quero saber como que faz isso. E aí eu expliquei para ele o seguinte: não adianta chegar na partilha, chegar na sessão de direitos hereditários, chegar na renúncia, chegar lá no clímax do inventário sem antes colocar o cliente para dentro. Então a gente tem que passar, você tem que passar pela captação, claro, né? A captação permitida. Você tem que fazer a conversão da duvidazinha numa consultoria, da consultoria tornar um contrato, para depois você chegar na partilha. Porque se você não fizer esse roteiro rigoroso, seguindo literalmente, você não tem partilha a ser feita. Então, a gente precisa pontuar que é de suma importância você passar pelo módulo 1, pelo módulo 2, pelo módulo 3, assim, com a mente aberta para assimilar, porque o conteúdo é jurídico, mas a captação do cliente, a conversão dele não é jurídica, mas faz parte de toda a cadeia. Só para deixar claro isso. E a Divânia está colocando aqui, ó, que ela já está na última aula do segundo módulo, está ansiosa para o terceiro e está amando! Quem está em CIEP também coloque no chat o que você está... Se você já assistiu às aulas do módulo 1, do módulo 2, você está achando, a gente vai amar também receber esse feedback de vocês. E, Nelisa, hoje eu quero começar a nossa live contando uma história que acabou de acontecer, mas que me trouxe uma lição e eu vou compartilhar com vocês.
Na época da pandemia, eu e meu marido, a gente decidiu vender um dos carros. Hoje a gente tem um carro só. E, a partir de então, quem não está com a criança, está de Uber, né? Então, eu ando muito de Uber. Hoje, quando eu estava vindo para casa, dentro do escritório, eu entrei dentro do Uber, e aí, às vezes, você pega um motorista que fala mais, fala menos, enfim. E aí, era um senhor de idade, ele veio me contando. Acho que a gente começou a falar esse negócio de emprego, nem sei como é que a gente caiu nesse assunto da advocacia. Mas, enfim, ele estava contando que ele fez UFES, a Universidade, né, Federal aqui do Espírito Santo. Na época, ele foi servidor da Assembleia Legislativa. Aí ele falou que depois ele resolveu fazer o curso de História. Calma, a primeira faculdade dele foi na UFES, formado em quê? Direito, gente. Olha, eu comecei a falar de advocacia e você quer chegar no final e esqueceu do gente, porque o final é impressionante. Mas temos um Uber formado em Direito pela universidade mais concorrida do Estado do Espírito Santo. Continua. Universidade Federal aqui do Espírito Santo. E ele era servidor da Assembleia Legislativa. Depois, durante, né, a vida dele, ele resolveu fazer História, fez faculdade de História. Então, ele dava aula de História no colégio estadual e também era servidor da Assembleia e tinha lá o diploma dele de Direito. Na época, ele falou que ele, na época, não precisava fazer prova da OAB, então ele tinha lá o número da OAB dele, mas nunca tinha advogado. Nunca tinha advogado. Quando ele se aposentou, depois de ter criado 3 filhos, um dos filhos dele é juiz federal lá em Roraima, ele resolveu advogar. Ele falou, eu precisava ocupar minha mente, fazer alguma coisa, eu não queria ficar em casa o tempo inteiro, gente. E aí ele foi advogar, resolveu advogar e foi no meio da advocacia dele. Eu não perguntei qual a área que ele decidiu atuar, mas ele falou o seguinte, pois só que aí eu advoguei uns 3 meses, porque aconteceu uma situação muito ruim. Para quem está entrando agora, Leia, Mônica, Francine, estou contando uma história, gente, que eu acabei de viver, voltando para casa do escritório, dentro do Uber, o motorista do Uber, o senhor de 71 anos, me contando sobre o que aconteceu com ele. Então, ele, depois de aposentar, resolveu emitir, né, pegar a carteira da OAB para começar a advogar, começou a advogar e foi fazer uma audiência. Chegou na audiência, ele se deparou com um juiz de Direito que foi aluno dele de História no colégio. Olha só que bacana, né? E eu acho que quando ele se deparou com aquele juiz ali, ele deve ter ficado, eu acho que, né, orgulhoso. Todo mundo gosta, né, de ver a pessoa que você ensinou na escola, ele foi professor de História, então História está muito conectado também com Direito, né? E a audiência começou. Lá pelas tantas, o juiz fez uma grosseria com ele, talvez por ele não ter muita experiência na advocacia, não sei, ele não me relatou o que aconteceu com o juiz ter feito a grosseria. Eu sei que o juiz fez a grosseria com ele, e aí ele virou para o juiz, que tinha sido aluno dele, e falou, gritou com o juiz, falou, o senhor pensa que o senhor é o quê? Eu fui seu professor, você me respeite. Eu fui seu professor, você me respeite. Começou a falar assim com o juiz. Aí que o juiz ficou, o Ziza falou que ia mandar prender ele. Falou, eu vou mandar prender o senhor não pode gritar aqui. Aí ele, eu grito sim, porque você foi meu aluno. Sei que lá pelas tantas, os dois começaram a bater boca. A audiência foi suspensa e ele, muito branquinho, diz ele que começou a ficar vermelho. O pessoal começou a achar que ele ia passar mal. Sei que a audiência foi suspensa e ele, em razão desse acontecimento, desistiu de advogar. E aí, para não, como ele tinha vontade de não permanecer inativo, né, depois da aposentadoria, ele resolveu trabalhar como motorista de Uber. Gente, e aí eu vindo para casa, escutando o senhor relatando sobre isso, eu fiquei imaginando, eu falei, ali para mim, ele estava relatando uma experiência de um advogado, uma advogada, talvez um jovem advogado, porque ele não tinha experiência, apesar da idade, ele não tinha tido experiência prática na advocacia. E olha só como a gente
ali, né, exercendo a advocacia perante o Poder Judiciário, como a gente está numa situação totalmente vulnerável, né? Eu pensei em usar vulnerável, mas eu digo assim, algo que você não consegue controlar. Literalmente não consegue controlar. Você não consegue controlar como que o juiz vai te tratar numa audiência, como que se o servidor vai dar andamento no seu processo, quantas vezes você vai ter que ir ao fórum para o servidor entender que ele precisa fazer concluso o processo. Então, quando a gente vai para a advocacia extrajudicial, e hoje a gente vai apresentar para vocês as plataformas, os sistemas que vocês podem utilizar, até quem ainda está na faculdade já pode iniciar, porque as plataformas que a gente vai mostrar agora são plataformas que podem ser manejadas por pessoas que não têm o curso de direito ainda finalizado. É claro que o advogado, a advogada vai ter muito mais facilidade, talvez, né, pelos termos jurídicos que estão ali nas plataformas, mas se você está na faculdade, você já pode iniciar para já se acostumar com esses sistemas. Então, e aí eu fiquei imaginando, gente, quem está iniciando, ou às vezes a pessoa que já está ali na advocacia já desgastada, abrir os olhos mesmo, né, para as oportunidades do extrajudicial. E hoje, com esses sistemas, talvez esse motorista, né, que eu encontrei hoje, se talvez ele tivesse conhecimento das possibilidades do extrajudicial, ele não teria abandonado, porque talvez também fosse um sonho dele, né? Fez a faculdade de Direito, nunca exerceu, aposentou, quis exercer, e ele me contou com muita frustração, né, Elisa? Muita tristeza, assim, dessa experiência. Imagina, eu quero saber, Mônica, Fran, Léa, Advânia, Cassiano, vocês já viveram alguma situação de incontrolável, né? De falta de controle, incontrolável em algum momento no judiciário, em alguma audiência, com algum servidor? Compartilha com a gente sim ou não, se quiser contar rapidamente como foi. É interessante a gente saber, porque primeiro reforça que você está no lugar certo, que a advocacia judicial é controlável, você que impulsiona, você que escreve essa história, né, uma página em branco, que você vai escrever, que você vai impulsionar, que você vai entregar o resultado, sem depender de algo que a gente não consegue controlar. Os cartórios, nós estamos do lado de vocês, não somos rivais, nós estamos do lado de vocês, queremos subir o nível do mesmo jeito que vocês, tanto a grande estrutura quanto a pequena estrutura, a gente quer alavancar, que toda advocacia se alavanque, porque o legislador vai ver que dá certo esse match advocacia e sistema notarial registral e vai trazer mais e mais atos aqui para o extrajudiciário. Advânia, entendo, eu também já pensei em desistir, inclusive estou voltando agora. Bem-vinda, Advânia, ao extrajudicial. Certamente a sua experiência com, né, que são quase, eu tenho até que dar uma olhadinha no portal da transparência de novo para ver se já passamos de 500 mil falecimentos. Você não é a advogada que está no mercado de atendimento frio, sem acolhimento. Né, Vanessa, nossa pegada é uma pegada humanizada. Então, o IEP é humanizado, as nossas aulas humanizadas, nosso atendimento com a galera é humanizado. E essa é a diferença entre a gente, entre você que está aqui com a gente e a galera que está lá fora. E aí eu fiquei também pensando nessa possibilidade também que vocês que estão aqui com a gente podem passar para os colegas, porque às vezes os colegas saem da faculdade nesse afã de ir para o Poder Judiciário e tal, e isso vai trazer frustração mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Eu já estou aqui quase 20 anos, sei o que eu estou falando, então a frustração do Poder Judiciário vai acontecer. E você que vai estar próximo dessa pessoa vai poder mostrar para ela as vantagens do extrajudicial. A Sandra falou que está iniciando agora na advocacia e já observou essa vantagem do extra. Sandra, na semana passada lá no Soma, né, no evento do Instituto Mulheres do Imobiliário, a gente teve um dos painéis que foi formado por só advogadas, 4 advogadas. Uma delas era jovem advogada, e aí ela relatou, ela é do Rio de Janeiro, e aí ela falou que ela no 8º período, ela tem história muito parecida do caminho, foi impressionante, né, Elisa? Ela também, na família, não tem ninguém da família da área do direito, e ela no 8º período, ao perceber que ela deveria já
pensar como iria ser a atuação dela profissional depois da formatura, ela viu no extrajudicial uma grande oportunidade e ela focou a advocacia. Hoje ela é jovem advogada, mas já nichada. E ela falou que ela está colhendo os frutos de, na faculdade, já ter feito já ter escolhido esse ramo de atuação. Agora, você que está aqui com a gente, hoje vai aprender as plataformas para atuar sem sair de casa, enquanto os outros colegas, advogados, ainda estão indo aos cartórios, você vai acessar os cartórios de casa. A gente vai compartilhar a tela, vamos mostrar como é que entra, tudo que faz, e você vai aprender aqui o passo a passo. Então, se você está aqui com a gente, pega a caneta, pega o lápis para já anotar os sites, para que serve cada plataforma. Só que antes da gente entrar, Melisa, vamos contar a surpresa que a gente tem hoje? Vai! A nossa equipe entrou em contato com a gente antes da live começar. E, como a gente mencionou, a gente já está no terceiro módulo, né, disponibilizado para os nossos alunos do curso IEP. E hoje a nossa equipe identificou que 11 boletos não foram compensados. Então, as pessoas emitiram boleto, que é uma forma de pagamento, e não efetuaram o pagamento. Em razão disso, dessas 11 pessoas que emitiram boleto e não pagaram, a gente tem agora 11 vagas no curso IEP, que serão liberadas hoje, acho que hoje no final da live, ou amanhã, acho que é hoje. Se o pessoal da equipe estiver aqui online, bota aqui no chat para confirmar se vai ser hoje mesmo. A gente vai liberar essas 11 vagas. Gente, vocês não têm noção de como o curso está fantástico. Está, assim, pensado justamente para pegar nas mãos de vocês e levar vocês durante todo o trâmite do inventário extrajudicial e além, porque temos bônus de marketing, bônus de proposta de honorários no Canva, enfim. No final da live a gente pode até entrar nesse tema, se o pessoal quiser. Lá, o pessoal da equipe já colocou aqui que é hoje, que vai liberar hoje. Então, se alguém tiver dúvida de como vai funcionar o curso, quiser colocar aqui no chat, no final da live a gente responde. Mas hoje vamos liberar 11 vagas de boletos não quitados. É uma oportunidade que assim, sinceramente, imperdível. Imperdível. A gente fica muito apaixonada, né, Vanessa? Porque o curso foi, né, o nosso encontro foi há 2 anos atrás, a gente materializa isso agora 2 anos depois, e com muito cuidado, assim, Mônica, faça a inscrição, o curso está maravilhoso. Com muito cuidado, pensando nesse casamento, né, entre a advocacia, entre os cartórios, para que o cliente seja o maior beneficiado e a rede inteira dele seja beneficiada. Quando você trabalha bem, não é só o seu cliente que teve um excelente atendimento, a rede dele inteira vai falar de você, vai saber de você. Então, eu fico muito feliz de estar nessa cooperação, né, de contribuir para que vocês conheçam um pouquinho aqui do lado de cá do balcão, o entendimento. Um pouquinho não, um pocão. Um pouquinho que eu digo assim, falando com carinho, que vocês entendam como funciona a mente do lado de cá, os posicionamentos, né? Eu penso de um jeito, outro colega pensa do outro, o registrador de imóveis pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e aquela escritura que é de inventário que foi perfeita, que não teve nenhuma nota de exigência, que foi registrada num registro de imóveis, no outro tem uma nota de exigência, e a gente vai se ajudando e se elevando, e todo mundo subindo a régua. Agora, vamos lá? Vamos! Agora, então, quem está aqui hoje vai entender como utilizar o sistema das plataformas, e essa pessoa, ela vai ganhar o quê? Tempo, ganhar tempo na advocacia. E como eu disse, tempo é dinheiro. Então, se você vai ganhar tempo, você vai ganhar dinheiro. Então, hoje, aprendendo a utilizar as plataformas, aprendendo a advogar sem sair de casa, sem sair do escritório, sem sair do hotel, se você estiver viajando, independente de onde você estiver, você vai conseguir advogar, acessar as plataformas e atender o seu cliente. Então, você vai
sentar na frente do computador, exercer a advocacia extrajudicial com excelência, não é isso, Nelisa? Sim, vai explorar tudo que a gente tem de melhor aqui do extrajudicial para entregar resultado. A gente fala isso 10 mil vezes, né, Vanessa? Entrega de resultado, entrega de resultado, entrega de resultado. Por quê? A gente sendo ágil, você advocacia sendo ágil, nós notários registradores sendo ágil, a gente entrega o resultado mais ágil, entra mais gente e esse ciclo aí não para. E é importante a gente novamente mencionar que, para mim, eu, como advogada, sendo a primeira advogada na minha família, não conhecia o extrajudicial, porque quando me formei em 2004, não existia essa grande oportunidade do extrajudicial. Então, eu já paguei para trabalhar no Poder Judiciário, já sofri em audiência, já sofri em balcão de atendimento, já sofri despachando, enfim, sofrimento do Poder Judiciário é o que eu não quero para você. Então, o grande projeto meu e de Nelisa foi razão da gente perceber que durante a faculdade, os cursos não ensinam você a advogar no extrajudicial, e eu vivi na pele a transformação da minha advocacia quando eu foquei a minha atuação no extrajudicial, e é justamente isso que eu quero para vocês, que você que está aqui com a gente conquiste a liberdade geográfica e financeira que eu conquistei na minha advocacia a partir do momento que eu foquei a minha advocacia no extrajudicial. Já eu, do lado de cá do balcão, percebo o que é um advogado e uma advogada especialista, como termina mais rápido o procedimento. Eu tenho um inventário em especial extrajudicial que ele está há 2 anos. 2 anos dentro do cartório. Cada hora vem uma coisa, o impulsionamento dele é muito lento. Certidão negativa que não consegue, certidão positiva que não, dificuldade em converter em negativa, e o inventário não anda. Por outro lado, quando é com especialista, a gente já acabei o inventário, iniciei e terminei em 20 dias, acaba em 30, 40 dias. Então, eu vejo no balcão a diferença entre generalistas e especialistas, e eu tenho a prioridade por trabalhar com especialistas, porque eu sinto, o resultado do meu trabalho também é diferente quando eu trabalho com especialistas. Perfeito. Vamos então entrar, Nelisa? A primeira plataforma? Você vai compartilhar a tela com a gente? E antes, deixa eu só falar sobre a falta de conhecimento das plataformas, né? Um advogado me acionou reclamando que pediu uma certidão de casamento no estado do Espírito Santo e pagou R$250, sendo que ele mandou os dados do livro, do termo e da folha. Ele mandou a foto da certidão antiga que ele tinha e a certidão custou R$250. Sabe por que custou R$250? Porque ele fez pedido por uma empresa que usa o nome cartório como se fosse uma plataforma oficial e é uma empresa particular. Se ele tivesse feito esse pedido de forma direta, ele gastaria menos de R$50. E ele gastou R$250. O sistema notarial e registral, recebendo um título de careiro em vão, porque não sabia qual era a plataforma, não sabia nem que existia a plataforma oficial, e fez por uma plataforma privada, que existem várias plataformas, vários sites de pessoas privadas, de empresas privadas que prestam esse serviço, como se fossem um site oficial. Posso falar? Uma experiência que aconteceu comigo hoje, não foi com cartório, mas eu fiquei assim, assustada, literalmente assustada, porque eu estava buscando para tirar a certidão negativa de tributos federais no site da Receita Federal. Aí joguei no Google e aí a primeira coisa que apareceu, eu nunca tinha visto de certidão negativa, eu já sabia dos cartórios, mas de certidão negativa da Receita eu nunca tinha visto. E hoje eu vi R$40, gente, a certidão que é gratuita. Sim. Eu levei um susto, tá? Eu falei, caramba, esse pessoal tá assim,
profissional, tá? E se você não se atentar e não conhecer onde é que você busca uma certidão negativa, onde é que você busca, como agora, que a Elisa mencionou, a certidão de casamento, você vai pagar e vai fazer, quer dizer, na verdade, você vai fazer o seu cliente pagar, e quando o seu cliente descobrir, gente, que esse valor não era devido, que era mais barato, olha a confusão que vai causar. Essa é a diferença entre o generalista e o especialista, né? O especialista vai fazer o cliente pagar o que realmente é devido, não se aventurar aí em qualquer primeiro patrocinado que aparece oferecendo certidão. Então já fica o ensinamento aí de vida. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Leia, você vai conquistar seu sonho, a liberdade geográfica. Tenha certeza disso, tá? Vamos lá, aqui, ó. Tá vendo? Calma aí, eu acho que eu tenho que botar aqui para ele. Só um minutinho. Vê. Vou compartilhar, adicionar a transmissão. Pronto. Aí, sim. Sim, bem-vindos à plataforma do Registro Civil das Pessoas Naturais. Essa plataforma ela está beirando ou já completou agora por essas épocas 10 anos, não é algo novo. Você pensa que se hoje tem, depois de 10 anos da plataforma, hoje ainda tem gente que pede certidão por e-mail, pelo correio. Imagina lá no primeiro ano, segundo ano dessa plataforma. Aqui, eu não estou conseguindo ver vocês, mas eu vou explicar como funciona aqui, ó. Você consegue... Eu vou te mostrando, eu vou te falando, diga. Você consegue fazer o pedido da certidão de nascimento, de casamento, de óbito. Isso aqui é muito conectado a inventário, porque a gente precisa da certidão das partes atualizada. Olha que interessante, óbito. Você escolhe o estado, a cidade, o cartório, avança e você consegue pedir essa certidão, tanto física quanto digital. Além disso, até 5 dias úteis para chegar, tá? Passa devagarzinho para o pessoal. Gente, vocês vão dando feedback para a gente. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo para mim? Eu falei, está aparecendo, ninguém falou nada e foi. Essa aqui, quando você clica em todos os serviços, você consegue fazer esse pré-atendimento eletrônico, segunda via de certidão. Você pode fazer busca de certidão aqui, ó, nos serviços de localização. Se você quiser conferir se a certidão que você está, que você recebe um código quando é eletrônica, se ela é válida, você confere aqui o status do pedido de CPF. Muita coisa legal. É aqui, ó, no portal da transparência, que eu trago os números dos óbitos. No portal da transparência, que eu trago o número dos óbitos por cidade, por região, por município. O valor das certidões aqui embaixo, né? Sim, isso. Vamos abrir aqui para a gente ver. Vamos abrir aqui. Temos Pernambuco, né? Hoje. Petrolina. Cidade, vamos ver. A Tatiane colocou aqui, ó, certa vez fui fazer carga de um processo, a servidora gritou comigo, dizendo que quando fazemos carga, atrapalhamos o serviço do cartório, porque eles estavam digitalizando os processos. Tatiane, com certeza já passei por isso também. Vai fazer carga, vai atrasar o processo, doutora. E se a senhora tem certeza que a senhora quer fazer carga para cópia, vai atrasar o processo, hein? Porque quando voltar, vai para a pilha do retorno de cópia. Não vai para a pilha que estava antes, gente. Desespero. Então, aqui a gente selecionou Pernambuco, Petrolina, então a certidão vai custar algo em torno de 62,08. Muito interessante a plataforma do Registro Civil, ela é muito poderosa, precisa ser explorada. E o legal aqui, deixa eu parar o compartilhamento. Não, Nelisa, volta só um pouquinho, só para mostrar para o pessoal. Quem vai atuar com inventário extrajudicial vai utilizar... Cadê? Volta lá, Nelisa. Espera aí que eu parei. Quando você falou, já tinha fechado. Espera aí. Aqui. Pronto. Alguém que está aqui com a gente já usou essa plataforma, pessoal? Vocês já utilizaram para obter algum documento? A gente vai utilizar para obter a certidão de óbito e também dos herdeiros, certidão atualizada é necessário. Isso. Pronto? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida sobre a plataforma do Registro Civil.
faz, né? Ó, a Sandra colocou que nunca utilizou. Agora vai começar a utilizar, né, Sandra? É interessante porque foi até uma conversa que a gente teve, né, Nelisa? Antigamente, né, quando eu não tinha essa plataforma, às vezes acontecia de a pessoa se tornar viúva e o cartório não comunicar o óbito para onde a pessoa casou, para averbar o óbito da pessoa ali, né, do cônjuge, né, que faleceu. Então, pode acontecer que você se depare com uma situação que, na certidão quando o herdeiro comparece para você, você vai pedir a certidão de casamento atualizada para verificar se ela é viúva mesmo. Pode acontecer se você se deparar com uma certidão de casamento que não tem essa verbação de anotação do óbito. E aí, isso vira um honorário, um serviço complementar, né? Sim. Entendeu o que a Vanessa falou? As certidões de casamento, antigamente, hoje, quando um óbito acontece, no dia seguinte, o sistema já dispara a comunicação para o cartório que casou. E aí o cartório tem até 5 dias para fazer a anotação daquele óbito no casamento para que obedeça o princípio da continuidade, né? A continuidade dos atos registrais. Mas antigamente essa comunicação era feita pelo correio. E aí, muitas delas, a maioria, grande maioria, eram enviadas, mas elas poderiam não chegar no destino. E aí, aquele registro de casamento ficava atualizado com o óbito. Pode ser que você se depare com uma situação dessa, e é um serviço complementar, né? Um honorário a mais para que você atualize essa certidão de casamento com a anotação do óbito. E aí, você pode utilizar a plataforma para fazer esse serviço, correto? Correto. Daniele. Então, se a pessoa casou lá, não sei aonde, você pode fazer esse serviço sem ter que ir ao cartório. Isso. Essa facilidade que a gente está apresentando hoje para você. Tem como levar o valor total das certidões antes de solicitar? Você pode fazer uma cotação. No caso aqui do digital, quando você faz o preenchimento para solicitar, você vai pagar um depósito prévio, né? Que é um termo técnico para entrada. E aí, o cartório vai selar e você vai receber o valor total e vai receber a certidão. Mas se você quiser fazer uma... Ai, meu Deus, tem um nome técnico para isso, para cálculo de emolumentos, você entra em contato com o cartório, faz a solicitação por e-mail para entender quanto ficaria. Tem como sim. Ótimo. Vamos para o próximo? Vamos. Qual que é, Vanessa? Eu tô com a tela... Se alguém tiver dúvidas sobre o registro civil, só colocar aqui no chat que a gente volta no registro civil. O próximo é o registradores. Eu vou abrir o protesto, que já está aberto. Tá ótimo. Olha o protesto. Olha o protesto. Vamos protestar esses devedores, gente. Vamos. Olha, essa é a plataforma... Vocês estão me vendo também ou só vem a tela? Sim. Tem nós duas e a tela. Tá. Essa é a plataforma do protesto. Poderosíssima. Ponto 2, né? Porque o registro civil é poderoso, o protesto é poderoso por 2 motivos. Primeiro, que aqui, ó, na consulta gratuita, aqui é um lugar que você vai acessar para consultar o CPF do falecido, para saber se ele tem alguma dívida protestada. E você vai também consultar o seu, do marido, de quem você quiser. É uma consulta gratuita. E aí, aquela fama, cartório é caro, cartório é caro. A gente tem muitos serviços na palma da mão, com valores justos, e também esse aqui que é um gratuito. E no protesto, a gente tem 2 grandes gratuidades. Primeiro, a consulta do CPF do falecido, que você consegue fazer aqui. E segundo, aí já volta para você. O contrato de honorários é um título protestável. E é gratuito o protesto. O protesto é gratuito para o credor. Então, em vez de ficar se desgastando lá, o cliente não pagou, não cumpriu o contrato, não honrou o que assinou, proteste o título. E o protesto tem um resultado de 60% dos títulos que são protestados. O credor, você, no caso, recebe em até 3 dias, ou seja, cada 10 títulos protestados, 6 são quitados em até 3 dias. É uma bomba de pagamento.
É interessante a gente falar também sobre por que você tem que ir para o cartório de protesto para fazer busca no CPF da pessoa falecida. Porque no inventário extrajudicial você tem que informar se a pessoa falecida deixou débitos, dívidas ou não. E um dos locais que você vai pesquisar vai ser no cartório de protesto, porque se a pessoa não deixou dívidas, vai estar ali a certidão negativa e aí você vai apresentar no requerimento do inventário extrajudicial. Lá no curso IEP, a gente vai apresentar outras pesquisas que você precisa fazer também para indicar que a pessoa falecida não deixou dívidas, ok? Mas uma das pesquisas é no cartório de protesto. Então, essa grande benefício gratuito que você pode utilizar como advogada, está aqui já disponível para vocês. A Divânia está perguntando, Nelisa, sobre a questão lá do falecimento, como que é feita essa averbação na certidão de casamento. Acho que é isso que ela quer saber. Quando falece o cônjuge, né? Isso. Pelo princípio da continuidade, Edivânia, os cartórios, eles têm o dever, é obrigação nossa, tá? De comunicar, quando eu registrei um óbito aqui, de um casamento que foi em Petrolina. Amanhã, né, essa noite, meu sistema processa, amanhã já vai chegar em Petrolina, no cartório, que essa pessoa casou, a comunicação de que um dos dois faleceu. E aí o cartório de Petrolina vai fazer essa anotação no registro de casamento e aquele registro de casamento vai passar, a partir daquele momento, a estar atualizado. Há uma legislação que permite que essa comunicação seja feita também com a certidão de óbito. Vamos supor, a colega que está lá em Petrolina, se o casamento foi em Petrolina, o óbito foi registrado aqui no Espírito Santo, e ela tem a certidão de óbito na mão, ela pode apresentar essa certidão no cartório de Petrolina onde casaram, e o cartório também comunica, anota o óbito, e aí vai nascer um registro atualizado. O correto, Adivânia, é que o registro de nascimento conste todas as alterações da vida da pessoa física, da pessoa natural. Na prática, como a gente não tinha tecnologia... O de casamento. Não, o de nascimento. Isso. O correto, pelo princípio da continuidade, é que no nascimento tem o casamento, tem o óbito, tem o divórcio, tem um novo casamento, tem o óbito, tem o divórcio. O nascimento deveria ter, pelo princípio da continuidade, deveria ter. E eu acredito, Vanessa, que agora com essa geração que está nascendo agora, daqui a 30 anos esse nascimento vai estar perfeito, união estável, declaratória, dissolução. O nascimento de uma pessoa natural vai estar completo, obedecendo fielmente o princípio da continuidade, porque normalmente não, antigamente o princípio da continuidade sempre existiu, mas para no casamento, né? E a certidão de nascimento ela acaba ficando desatualizada, mas essa geração aqui, geração do século 21, já provavelmente daqui a 20, 30, 50 anos, quando ela olhar quando ela pegar uma segunda-feira a certidão de nascimento dela, já vai estar perfeita com todos os atos da vida civil. Talvez por causa dos sistemas, das plataformas. Sim, a tecnologia, isso, está fazendo com que se atualize. Porque antigamente, quando a pessoa se casava, você se baseava no que estava na certidão de casamento. Você esquece o nascimento e fica só com o casamento. Então, assim, hoje ainda é assim, né, Elisa? É uma cultura. Uma cultura. Se é casado, você não vai pedir de nascimento dele, você vai pedir de casamento. Sim, mas se o nascimento dele tiver atualizado, tá tudo bem. Porque vai ter a anotação do casamento dele com livro, termo e folha, tá tudo bem. É difícil. É difícil. Porque não tínhamos a tecnologia antes. Por isso que eu estou falando que essa geração aqui, dessa segunda década do século XXI, o registro civil dela já vai estar abastecido ao ponto de, daqui a 20, 30 anos, já conseguir pegar uma certidão de nascimento e ela trazer todos os atos da vida civil ali. Estamos chegando lá. Vocês estão entendendo esse futuro que Nelisa está prevendo? Ela está com uma bola de cristal ali embaixo. Nelisa, mostra logo essa bola de cristal aí. Estou falando o que eu vivo do lado de cá do balcão, vai no futuro muito próximo. Esse povo que está nascendo agora, nesses últimos 10 anos, vai estar com o princípio da continuidade power no registro de nascimento. Ou
Ou seja, quando você for fazer o inventário daqui a alguns anos, se deparar com um herdeiro casado, você vai poder solicitar para todos os herdeiros certidão de nascimento, que vai estar tudo ali vai embora. Hoje em dia, você se depara com o herdeiro casado, você vai pedir certidão de casamento. Isso. Herdeiro solteiro, certidão de nascimento. Agora, herdeiro viúvo, aí você vai ter que ir para a certidão de casamento, ver se tem a anotação do óbito do cônjuge. Se não tiver, você vai poder oferecer para fazer esse serviço, porque é necessário. Não adianta a pessoa falar assim, não, mas aqui está a certidão de casamento e aqui está a certidão de óbito do meu marido. Eu sou viúva mesmo. Tudo bem. Para nós que casamos essa pessoa, ela está casadíssima, vivíssima e passeando pelo mundo. A gente só sabe que faleceu quando anota a comunicação do óbito, tá? Então, para a gente, é muito comum no balcão uma pessoa chegar aqui, eu queria pegar uma certidão de casamento, aí eu entrego. Ué, mas meu pai faleceu há 10 anos. Para mim, ele está vivo ainda, entendeu? Porque o status daquele registro só muda com a anotação, com a atualização do registro. E para fazer esse serviço, Neilisa, precisa ser advogada? Não, qualquer pessoa pode solicitar uma anotação de óbito. Ótimo. Daniele está aqui com a gente no Instagram. Daniele Torres, vem pro YouTube, né? Elisa está mostrando, gente, ó, quem está aqui no Instagram ao vivo, vem para o YouTube, Elisa está mostrando aqui, compartilhando a tela, mostrando sistemas para você advogar sem sair de casa, prestar assessoria sem sair de casa, então venham para o YouTube. Dani perguntou sobre o curso IEP, é nossa aluna do curso IEP, está perguntando sobre o tempo que vai ter acesso ao curso. O curso é de acesso por 1 ano. Ela já quer acesso vitalício, tá? Quem sabe, Dani? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Compartilhando a tela aqui, Dani. Vem pro YouTube. Vamos lá. Essa aqui... Qual agora? A central do registro de títulos e documentos e pessoa jurídica. Aqui é interessante também porque, primeiro, né, dos serviços aqui, a gente tem a notificação extrajudicial, que é falar, Vanessa, você é fera na notificação extrajudicial, que pode também acontecer, também num caso de inventário, quando o inventariante precisa gerir algum imóvel locado, e aí o locatário está acontecendo algum arranhão, e aí a notificação extrajudicial. Fala um pouquinho, Vanessa, você que é fera nisso. Olha, a notificação extrajudicial, eu vou dizer que está sempre nas minhas propostas de honorários. Em regra, eu sempre inicio a minha prestação de serviços com uma notificação extrajudicial. Quando a gente vai para o inventário extrajudicial, nós podemos utilizar, como a Elisa mencionou, para notificar um locatário, um inquilino, comunicando do óbito. Obviamente, pela lei do inquilinato, né, o contrato de locação ele deve permanecer, os herdeiros devem cumprir aquele contrato pela lei, mas você vai informar por quê. É importante você fazer um aditivo contratual para restabelecer ali a qualificação de quem vai estar representando, né, a pessoa falecida. O inventariante, então, vai vir com um aditivo contratual, representando a pessoa, representando o espólio, indicar uma conta. Talvez, se não tiver inventariante ainda, você pode colocar todos os herdeiros assinando, indicando uma conta bancária. Então, a notificação extrajudicial é muito importante para isso. Também no inventário extrajudicial pode acontecer de você não ter no inventário, né? Você não ter acesso a um dos herdeiros. Então, imagine uma situação, um caso concreto, que vários herdeiros, 5 herdeiros, 4 te procuram e você não consegue ter acesso. Você pode utilizar a notificação extrajudicial para conseguir comunicação com esse 5º herdeiro, para que você possa permanecer no extrajudicial. Então, a notificação extrajudicial, quando ela é realizada pelo cartório de títulos e documentos, ela é uma notificação extrajudicial que vem carregada com a fé pública que o cartório possui. Então, é muito interessante você utilizar esse instrumento na sua advocacia, né?
É claro que quando a gente fala do inventário extrajudicial, eu dei 2 exemplos, mas se você for tratar da advocacia extrajudicial como um todo, a notificação extrajudicial é maravilhosa. Sim, e também pode ter alguma pessoa jurídica registrada no registro civil das pessoas jurídicas que o falecido tem alguma conexão. É importante essa plataforma bem poderosa e importante para essas duas especialidades de cartório. Ótimo. Dúvidas, gente, vai colocando aqui, hein? Olé colocou, eu já estou no IEP rumo ao 3º módulo. A galera já está maratonando em módulo 1, módulo 2, e hoje entra no módulo 5, módulo 3, quer dizer. Vamos lá, e o próximo? Vamos lá, deixa eu compartilhar, porque eu estou entrando aqui, preciso compartilhar agora. Aí. E olha só, curso IEP, 10 módulos, 6 bônus, temos bônus de marketing, bônus registral, que Nelisa já fala daqui a pouco, né, Nelisa, do registral? Sim. Com bônus de honorários do Canva, bônus do mapa rentável do inventário extrajudicial. Tá imperdível o conteúdo, hein? Eu e eles estão maratonando as gravações. Vocês estão acompanhando no Instagram, né? Vamos lá, mais uma aqui. Ai, esse é muito bom, hein? Esse é maravilhoso. Esse é o filhote, né? É o caçula da galera toda de plataforma. É o e-notariado. O e-notariado vem do provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça. Era um sistema que já estava sendo criado pelo Colégio Notarial do Brasil, mas com a pandemia ele deu uma acelerada e nasceu. Então, aqui a gente tem todos os tabelionatos de notas do Brasil conectados. E os serviços, eles estão aqui embaixo. Eu diminuir um pouquinho para ver se eu consigo pegar todos. Ai, mas acho que vai ficar muito pequeno. Muito pequeno, né? Vamos lá. Então, a gente tem aqui ó, o certificado notarizado, que é a certificação digital para utilizar apenas no e-notariado. Esse certificado digital notarizado, ele serve para as pessoas que não têm o certificado ICP Brasil conseguir assinar os instrumentos as escrituras digitais, procurações digitais, testamentos, atas, reconhecimento de firma. Então, ele é gratuito, cartão de firma digital gratuito. Gosto muito de explorar isso. Os meus colegas não gostam muito, não, mas eu amo explorar, porque é um ato gratuito, a gente não ganha valores, mas a gente ganha pessoas felizes, sabe? Satisfeitas com o sistema extrajudicial se atualizando. Então, a gente tem os atos notariais eletrônicos, o Enote Assina, a plataforma do reconhecimento de firma digital. Hoje não precisamos ir mais a cartório para fazer reconhecimento de firma digital. O documento de veículo ainda não está funcionando no Espírito Santo, mas em São Paulo ele já está ativo. Autorização eletrônica de viagem, também não precisa ir a cartório mais para autorizar um menor a viajar. Autenticidade de documentos, autenticidade de autenticação. E aqui, que a gente usa muito nos inventários, obrigatório é a certidão de existência de testamento, que você pode pedir e enviar junto com a sua documentação quando você for protocolar o seu requerimento junto ao tabelionato. Não precisa esperar o cartório pedir, você já pode entregar isso pronto, que otimiza o tempo do lado de cada balcão. Vanessa, gosta muito dessa plataforma, né? Amo, porque assinei já várias escrituras de inventário extrajudicial pelo e-notariado. Já acompanhei clientes assinando escritura pública de compra e venda pelo e-notariado, porque sempre quando a gente presta assessoria para os clientes numa aquisição de um imóvel, que a gente faz a diligência prévia, dando segurança jurídica, a gente também acompanha o momento da assinatura da escritura pública de compra e venda. E aí é por essa plataforma maravilhosa. Então, já participei de videoconferências no Enote em Pedra Azul, acho que em Guarapari, aqui da minha casa, do escritório, enfim, gente, qualquer lugar que eu tiver, eu consigo atender meus clientes de forma satisfatória, todo mundo feliz, sem sair de casa, sem ter que
pegar senhazinha no cartório. Então, essa facilidade do sistema do e-notariado é, assim, maravilhosa. Ó, a Divânia colocou, o e-notariado já usei. Inclusive, meu cliente mora nos Estados Unidos e realizei o divórcio dele online em apenas uma semana. Uhul! Maravilha, Divânia! A Divânia, eu tô igual com o coraçãozinho assim no olho, igual esse emoji aí que você colocou. Gente, eu fico tão encantada, eu fico paralisada quando alguém compartilha uma experiência dessa comigo. Um divórcio em uma semana, quando, Vanessa Zanotti? Quando a gente conseguiria um divórcio em uma semana? Parabéns, Adivânia. Para o juiz, né, para o assessor do juiz olhar a capa do processo. Né? E olhe lá. Vamos lá agora. Próximo. Ai, bom, registradores agora? Vamos. A gente acabou. Não, esse é o meu xodó. Também. A gente acabou de ver a plataforma do notariado, né? Que todos os cartórios na palma da mão. Aqui a gente tem os registros de imóveis na palma da mão. Não são todos, tá? Isso é importante dizer que tem estado, acho que o Tocantins, tem alguns estados que têm plataformas específicas, mas se você consegue vai abrir o mapa do Brasil aqui, quando você vai pedir uma visualização de matrícula ou uma certidão digital, você abre o mapa do Brasil, quando você clica no estado que ele não está diretamente interligado, vai te jogar para plataforma específica. Então, de toda forma, essa aqui é uma entrada nos cartórios de registro de imóveis no Brasil. E a gente tem essas funções, né, que é a visualização de matrícula, a certidão digital, pesquisa qualificada, e-protocolo, acompanhamento registral é super legal, que você pode acompanhar o seu protocolo, o andamento do protocolo dentro do cartório aqui, no acompanhamento registral. Não são todos os cartórios que têm isso ativo, mas normalmente as grandes estruturas têm, e você consegue ver como é que está por dentro. A gente tem aqui, ó, regularização fundiária, uso capião, enfim, é um universo. Sobe um pouquinho, só para quem é advogado, sobe um pouquinho, né, Elisa? Quem é advogado vai utilizar o token da assinatura para fazer o login lá em cima. Só para o pessoal. Isso, aqui em cima, isso, tem um login. Se você colocar seu token, você faz exatamente, pelo certificado digital, e aí você já entra na plataforma. Só para mostrar. Volta lá agora, Nelisa, para mostrar um serviço que eu utilizo bastante. É visualização de matrícula, porque é o valor mais em conta, são acho que 20 e poucos reais, e você consegue ver exatamente como se você estivesse vendo o livro do cartório ali, a matrícula do imóvel. Eu estava conversando com uma colega que está lá na comunidade Domínio Extra, me chamou no privado para falar de um caso que ela está atuando no inventário extrajudicial, enfim, e que ela tinha imóvel envolvido e ela acabou passando o valor dos honorários sem analisar imóvel, sem analisar proprietário, enfim. Eu falei, olha, a gente fala bastante lá nas nossas lives, eu e a Nelisa, a gente sempre orienta que você precisa conhecer os detalhes do caso concreto para você passar a sua proposta. E quem está com a gente no IEP, se não assistiu o bloco, né, vai assistir o módulo que a gente vai fazer quando o cliente chega para você com uma duvidazinha, quando você leva para a consultoria jurídica, da consultoria jurídica para converter para um contrato de honorários. E para você fazer todo esse caminho, você vai precisar conhecer os detalhes do caso concreto. E a visualização de matrícula é um documento que vai te auxiliar muito, porque você vai pagar um valor super pequeno, né, 20 e poucos reais, para você ver a situação real do imóvel. Se você estiver atendendo um cliente que vai fazer uma compra e venda, se aquela pessoa que está vendendo é realmente o proprietário registral, se tem alguma indisponibilidade daquele bem, enfim, a visualização de matrícula é maravilhosa. Certidão digital é quando você precisar de um documento com validade jurídica, aí você vai para certidões. Enfim, é uma plataforma fantástica, que a gente vai explorar bastante no curso IEP. Quem está com a gente vai se aprofundar nesse mundo das plataformas digitais.
Agora, se você ainda não está conosco, como eu falei lá no início da nossa aula de hoje, em razão de 11 boletos que não foram compensados, a gente está abrindo agora, quer dizer, equipe EP, coloque aí se já liberou, porque são só 11 vagas. Então, você precisa se adiantar, garantir a sua vaga no curso IEP. A gente vai ter uma comunidade secreta no Facebook, só para os alunos e alunas, para a gente tá ali, ó, de mãos dadas com vocês. E nós vamos ter vários material escrito, os bônus, e são 10 módulos. O último módulo, Melissa, fala aí do último módulo, o que vai ser? O último módulo é maravilhoso. São 10, 9 ou 10? 9 casos concretos, já vivenciados. Então, tem muito aprendizado, porque esses casos concretos, eles têm peculiaridades, que de repente pode ser o caso que você está vivendo, ou que você vai viver. São 9 casos concretos imperdíveis. Se alguém tiver aqui alguma dúvida para perguntar sobre as plataformas, sobre o curso IEP, agora é o momento que vocês têm para assim, explorar aqui. Explorar, gente, é claro que nós estamos sempre conectados com vocês, porque a nossa missão é justamente essa, fazer com que vocês usufruam dos grandes benefícios da advocacia extrajudicial, algo que, para mim, não foi possível. Eu sofri horrores. Eu até estava lembrando, gente, de uma audiência que eu fiz, não tem nem muito tempo, e nem era com juiz de direito, era com uma juíza leiga. E olha que eu fui juíza leiga, e era um caso, assim, esdrúxulo, de locação. E ela virou no meio da audiência e falou assim: doutora, a senhora entende que se a senhora não fechar o acordo, a condenação pode vir muito pior. Numa audiência, tipo, ela pré-julgou sem ler a minha contestação. Então, assim, enfim, é uma situação que você passa, você tem que engolir no seco e chamar sua cliente. Eu fui lá para fora da sala de audiência, expliquei para ela, falei: olha, a senhora está vendo o que está acontecendo, que a juíza leiga e os juízes leigos são quem sentenciam. Enfim, acabou fechando um acordo porque ficou receosa do jeito que a juíza leiga falou. E você quer continuar aí no Poder Judiciário ou quer vir com a gente para usufruir dessas maravilhas de plataformas que a gente acabou de apresentar, advogar sem sair de casa, ou advogar onde você estiver, passeando, no hotel, de viagem, enfim. Desculpa. Melissa ficou até emocionada. Flávio Tartucci abriu uma palestra no Espírito Santo dizendo bem assim, nos primeiros 5 minutos saiu essa frase da boca dele. Ele é um grande doutrinador civilista, né? A advocacia extrajudicial é a advocacia do futuro. Essa palestra dele foi direcionada à jovem advocacia, e eu ouso discordar de Flávio Tartucci, porque a advocacia extrajudicial é a advocacia do presente. Eu já vivencio isso no balcão, eu já vejo diferença de honorários. Compartilhei aqui uma das nossas aulas um corretor que foi fazer cotação com advogados para fazer inventário, e fez 5, 7, não me recordo exatamente, mas assim, 2 deram valor 50 mil, 60 mil, valor parecido, e os outros variou entre 1 e 2 salários mínimos. E sabe por quê que o valor era baixo? Justificou ainda para o corretor, porque não, eu não preciso fazer nada, é o cartório que faz tudo. Aí eu falei: oi, onde está essa pessoa que não entendeu que é ele que impulsiona, que é ele que coloca o negócio para frente, que o requerimento é ele que redige, que é ele que protocola, que se ele entregar com as certidões aqui do lado de cá, a gente processa mais rápido. Se ele entregar com o tecido desde recolhido, a gente lava a escritura em 2, 3 dias. Então, assim, esse foi generalista, esses 5 que deram, 4, 3, que deram entre 1 e 2 salários mínimos, esses são generalistas power.
power generalistas. E a Léa, Dani, Pedro, a Divânia, enfim. Mas quem que está aqui com a gente? Dani, Sandra, Dani. Cassiano, Dani. Você que está aqui com a gente buscando especialização, não vai ser nunca 2 salários mínimos. Você sabe o seu valor. Quem tá no IEP com a gente, né, Vanessa? Está compreendendo muito isso, essa reflexão sobre quem sou eu nessa comunidade jurídica. Perfeito. Então, a equipe falou que está liberado o site. Eu e Neilisa vamos incluir na nossa bio novamente, porque a gente já tinha tirado, porque as inscrições estavam encerradas, mas em razão desses 11 boletos que não foram quitados, vocês estão tendo a oportunidade dessas 11 vagas para você literalmente transformar a sua advocacia como eu transformei a minha advocacia. E é impressionante. Eu posso dizer que desde que eu foquei no extrajudicial, eu estou vivendo o que eu não vivi durante todos esses anos da advocacia. Roger também falou, Roger também está aqui. Roger, então, você já está vendo essa transformação acontecer. Quem está assistindo os módulos está entendendo todo esse movimento do extrajudicial. E, como a Nelisa falou, a gente precisa que vocês passem pelos módulos para vocês chegarem no módulo específico do inventário já com a mentalidade transformada, com temas já pacificados, né, com os pontos que a gente quer que vocês já comecem a aplicar no dia a dia de vocês. Hoje, por exemplo, sobre a questão da consultoria jurídica, olha que interessante, gente. Eu estava conversando com um colega advogado que tinha marcado uma reunião. Eu estava conversando com ele, a reunião ia acontecer tipo 1 hora depois. E aí ele virou para mim e falou assim, Vanessa, eu marquei a reunião assim, 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 mas assim, eu marquei a reunião, já passei para a pessoa, ele não atua na área, na área do inventário, nem imobiliária, era outra área do direito, mas a gente pode trazer para a nossa realidade. E ele falou assim, eu marquei com um cliente, a pessoa me relatou o caso, e eu já falei meus honorários, mas a pessoa quer fazer uma reunião presencial comigo. Eu falei, interessante, mas você está cobrando a consultoria? Aí ele ficou assim, quieto, falou assim, não estou cobrando a consultoria. Aí eu falei, tá, mas e o seu cliente, ele já assinou o contrato de honorários com você? Porque eu falo muito isso. A pessoa, enquanto ela não botou dinheiro no seu bolso, ela não é seu cliente. Ela é o potencial cliente. Então, é assim que você tem que tratar ela. Então, tá, você já assinou o contrato? Não. Então, quando a pessoa chegar aqui, você está com o contrato impresso para você já fazer ela assinar o contrato? Não. Aí eu fiquei quieta, falei assim, bom, se eu fosse você, eu falei, não, já que você está me perguntando, dando abertura, se eu fosse você, eu cobraria essa consulta, porque você não tem contrato assinado, ela não sinaliza, assim, ela aceitou seus honorários, mas você não tem ali um documento certo. E se chegar na consultoria, ela começar a tirar um monte de dúvidas com você, e no final ela fala assim, doutora, eu vou refletir sobre o nosso contrato, depois eu te procuro. E sair dali daquela consultoria jurídica com todas as informações que ela queria retirar de você. Aí o colega parou. Ficou paralisado. E falou, acho que eu vou mandar para ela meu Pix. Para fazer o pagamento. Aí eu falei, não sei como é que vocês conversaram, mas eu acho que é importante você esclarecer. Pessoal, e quem está no curso IEP não vai passar por isso, que esse colega me relatou hoje, porque vai saber justamente todo o caminho das pedras, os caminhos das pedras. E então, aí? Vamos lá? Domínio E. A gente vai colocar o link, né, no Instagram. A equipe, se quiser botar o link aqui também no chat do site. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu já boto aqui também. Vamos lá. Aqui. Será que já está ativado? Vou até conferir aqui, gente. Está ativado. Está ativado. Ó, vou botar aqui o site para vocês.
já clicar, ser direcionado. E, Nelisa, nosso encontro semanal está sempre de pé. De pé. Segunda, a gente está nesse bate-horário, quer dizer, o bate-local a gente não sabe, né? Que a gente está andando aí pelos municípios e pelo Brasil. E a gente espera você, segunda que vem, 19h37, te espera na comunidade Domínio Extra, uma comunidade assim. A gente já alcançou todos os estados do Brasil, do iniciante ao atuante, como as pessoas se solidarizam, né, em compartilhar conhecimento. Então, assim, se você quer se destacar também na advocacia judicial, a comunidade Domínio Extra é o seu lugar. E aguardamos você na próxima segunda-feira, 19h37. Beijo!